Duas garotas estavam em casa sozinhas. Num dado momento, elas se encontraram entre a vida e a morte. Não tinha ninguém para ajudá-las. Elas tinham apenas uma opção: contar com Deus. Quer saber o final dessa história? Vem comigo. Como Deus salvou duas crianças é a história de hoje. A história aconteceu no Vale de Willamette, em Oregon. Uma tarde, o tio Dee chegou à casa de Nettie e Mary, trazendo a notícia de que sua tia adoecera e que provavelmente não duraria até o dia seguinte. A mãe de Nettie e Mary empacotou às pressas algumas coisas que ela precisava e lembrando a filha de que haveria pão e leite na despensa o suficiente para que elas comessem durante aquela tarde e até o dia seguinte. E também pediu para que elas fossem boas na ausência dela. Então, despediu-se de suas filhas. Adeus, minhas filhas. Deus as protegerá até que eu volte. Nettie desejava ser uma boa menina, como a mãe lhe havia dito. Porém, mal pôde conter as lágrimas ao ver o carro dobrar a esquina na estrada. Notando, porém, as lágrimas da pequena Mary, reprimiu-se e dispôs-se a consolar a menina. Deus nos protegerá. Vem, vamos cuidar de nossa galinha e dos pintinhos, e à noite dormiremos na cama grande da mamãe. Isso bastou para que Mary se consolasse, e tomando a mão da irmã mais velha, foram até o quintal, alimentaram a galinha, os pintinhos, brincaram um pouco e então voltaram a casa. Já era noitinha. Acenderam o fogo, prepararam a refeição que se compunha de pão e leite. Após comerem, elas se ajoelharam, oraram a Deus pedindo proteção e subiram à grande cama da mamãe. Aconchegadinhas com dois gatinhos, então, adormeceram. À alta hora da noite, a mais velha foi despertada com um ruído estranho, semelhante ao barulho de muitas águas. Se levantou, acendeu a vela e saiu em direção à porta para verificar o que era. Mas qual não foi o seu espanto quando, entreabrindo a porta, percebeu que toda a área do quintal havia se transformado num grande lago. "Oh!" exclamou. "Que farei?" "É o rio que transbordou." Lembrando-se de Mary, ocorreu-lhe subir ao sótão, onde as águas provavelmente não chegariam. Entretanto, a enchente ia aumentando cada vez mais. Nettie, tomando um cobertor e um travesseiro, subiu ao sótão, voltando depois para buscar Mary, que, ouvindo o ruído das águas, assustada começou a chorar, aos gritos. Logo, a irmã mais velha tratou de acalmá-la, dizendo que ficasse tranquila, que não tivesse medo, porque Deus as protegeria. Veio então a lembrança de Nettie que se aquela situação se prolongasse, elas precisariam de algum alimento. Desceu outra vez, destemidamente na água que já havia invadido a casa. Foi até a despensa, de onde tirou uma vasilha com leite e a levou para cima. Teve que voltar outra vez para buscar o pão e uma colher, e a água já lhe dava nos joelhos. Não demorou muito para Mary dormir novamente. Porém, Nettie não conseguia dormir. Pôs-se a observar atentamente a água que ia aumentando cada vez mais. Depois, continuou a escutar o ruído da enchente, dentro e fora da casa. O seu coraçãozinho não pôde mais conter-se, e cheia de angústia, ela pediu a Deus para que a salvasse. Em atendimento à sua súplica, consolou-a, lembrando-lhe a promessa que tantas vezes ela havia ouvido a sua mãe ler: "Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. As águas dos rios não te submergirão." Nettie, repetindo então a consoladora promessa, ela aguardava o amanhecer, que havia de trazer a tão esperada salvação. Ao clarear o dia, a garota correu para olhar através de uma pequena abertura no sótão e viu tudo transformado em um oceano.
sobressaindo apenas as copas das árvores e os telhados das casas. Através do crepúsculo, porém, divisava-se uma embarcação a vapor que vinha em direção às pessoas que haviam se refugiado em cima dos telhados ou nos sótãos. Na embarcação ia uma mulher que, movendo-se inquieta de um lado para o outro, ora chorava, ora orava. Próximo das casas, os marinheiros arriaram um bote, remado por 2 homens fortes. Dirigiu-se para o lado da casa onde estavam Nery e Mary. Ao aproximarem-se da casa, um deles disse: "Aqui não há ninguém." Volveu o outro: "Não, não mesmo. A casa não tarda a cair, já balança." Mas ouça, o que é isso? O som de uma voz infantil feriu-lhes os ouvidos. "Jesus, Senhor, meu Redentor, em ti procuro abrigo. Avulta a enchente em derredor. Jesus, sê tu comigo." "Foi Jesus que mandou os senhores nos buscar?" perguntou Nery. Quando 2 braços vigorosos dela se apoderaram para recolher no bote, a fé singela da menininha comoveu o coração do rude marinheiro, que, aliás, não acreditava em Deus. "Sim, minha filha", respondeu, mas mais um momento teria sido tarde. Eis aí, lá vai a casa." Minutos depois, as meninas eram recolhidas a bordo da embarcação, onde a mãe, com grande alegria e ações de graças, as abraçou. Deus cuida dos que nele confiam e ouve as orações nos maiores perigos. Decorem este belo verso, que também lembra uma promessa, uma bela promessa. Essa promessa é para mim e para você. Invocai-me no dia da tua angústia, e eu te ajudarei.